Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Informação? Notícias das 5 com o jornalista João Gama. E João, a Polícia Judiciária deteve esta madrugada no aeroporto de Lisboa um suspeito de contrabando e branqueamento de capitais que terá transportado 5 milhões de euros em dinheiro. O homem que aterrou no aeroporto militar de Figueiredo vinha a bordo de um voo que partiu da Guiné-Bissau. Num comunicado, a Polícia Judiciária explica que o voo estava inicialmente classificado como um voo militar, depois de Lisboa e a seguir para Beja. No entanto, a mesma força policial diz que verificou que a natureza do voo e o seu final eram distintos do que estava inicialmente indicado às autoridades aeronáuticas. A PJ revelou ainda que o suspeito vai ser hoje presente às autoridades judiciais para que sejam aplicadas medidas de coação. Jornais como a SIC Notícias e o Correio da Manhã adiantam que se trata de um homem próximo de Sissoko Embalo, o presidente deposto da Guiné-Bissau. E foi aprovada com uma esmagadora maioria a resolução do Congresso da Associação Nacional de Municípios, uma resolução que tem como medida prioritária a nova lei das finanças locais. Foi aprovada depois de um fim de semana de trabalhos em Viana do Castelo. A resolução aprovada hoje estabelece medidas prioritárias para os próximos 4 anos, nomeadamente insistir que o Governo desenvolva de forma urgente os procedimentos para aprovar uma nova lei das finanças locais para que possa ter efeitos já no Orçamento do Estado para 2027. Os autarcas defendem ainda que Portugal volte a convergir com a zona euro para corrigir assimetrias territoriais e garantir a estabilidade e transparência do financiamento local. Insistem que o Governo deve repensar a aplicação da taxa de gestão de resíduos, uma vez que o atual valor é incomportável para as autarquias. A lei da nacionalidade está hoje no centro do debate das eleições presidenciais. Jorge Pinto considera que o debate está envenenado desde o início e que hoje a imigração é debatida com um clima tóxico em Portugal e na Europa. O candidato a Belém, apoiado pelo LIVRE, está hoje em Bruxelas para se encontrar com a comunidade portuguesa. Questionado sobre o que espera da decisão do Tribunal Constitucional sobre a lei da nacionalidade, que vai ser anunciada amanhã, Jorge Pinto acusa os políticos de terem um interesse em aumentar um clima tóxico. Todo esse debate está envenenado desde o início. Todo o debate no que diz respeito ao que é ser nacional, ao que é a própria política de imigração, está envenenada desde o início, porque há agentes políticos que têm interesse neste clima tóxico quando falamos de imigração. Olhemos à nossa volta, olhemos o que está a acontecer num país como Itália, que tem no governo alguém que chegou ao poder com um discurso completamente anti-imigração e que se rendeu aos factos. E os factos são que Portugal, Europa, Itália precisa destas pessoas para trabalhar. Jorge Pinto, em declarações aos jornalistas a partir de Bruxelas. Catarina Martins espera que a lei da nacionalidade não seja promulgada, independentemente da decisão do Tribunal Constitucional. A candidata presidencial, apoiada pelo Bloco de Esquerda, acredita que a lei não pode vir a ser aplicada com ou sem luz verde dos juízes do Palácio Raton, até porque a lei da nacionalidade, defende Catarina Martins, vai contra os valores de Portugal. O Governo não pode fazer uma lei contra a Constituição da República Portuguesa, isso não é possível. Mas independentemente do que diga o Tribunal Constitucional, eu acho que esta lei nunca pode ser promulgada. Nunca pode ser promulgada por aquilo que eu dizia. Nós não somos esse país, nós não somos o país em que uma criança nasce e vive aqui, faz todo o primeiro ciclo e nunca tem direito à nacionalidade. Mas que é isto? Nós não somos esse país. Eu não sei o que é que o Tribunal Constitucional vai decidir, mas eu tenho a certeza que a maioria da população portuguesa não está de acordo com esta lei, se perceber o que está em causa. Catarina Martins, em Oeiras, esta manhã, tal como aconteceu com a lei de estrangeiros, amanhã os juízes do Palácio Raton vão fazer uma leitura pública dos principais pontos do acórdão. Quanto à lei da nacionalidade, a decisão ainda não é conhecida, mas o governo de Luís Montenegro espera um novo braço de ferro com o Tribunal Constitucional, que ainda há poucos meses considerou precisamente a lei de estrangeiros como inconstitucional. E João, Governo e Presidente da República condenam o ataque desta manhã em Sydney, na Austrália. Marcelo Rebelo de Sousa fala num ato hediondo. Numa nota publicada no site da Presidência, Marcelo manifesta profunda consternação com o violento ataque terrorista contra uma festa judaica na praia de Bondi, na Austrália. O chefe de Estado condena a violência, especialmente originada pelo ódio, nomeadamente o antissemitismo, que atenta contra a dignidade humana. Esta manhã, o governo português também condenou veementemente este ataque, classificando-o também como um ato hediondo de antissemitismo.
Este ataque aconteceu na praia de Bondi, em Sydney, fez 12 mortos. É um número que pode aumentar, João, até porque estão 29 pessoas no hospital. Um tiroteio que aconteceu numa das praias mais conhecidas da Austrália, numa altura em que mais de 1000 pessoas estavam reunidas para celebrar o início do Hanukkah. O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese classificou o ataque como um ato de antissemitismo e terrorismo que visou diretamente judeus australianos. 29 feridos, 2 são polícias, um dos atiradores chegou a ser desarmado por um civil. Foi um momento captado em vídeo, já muito partilhado nas redes sociais e nos meios de comunicação social. Um momento aqui captado pela jornalista Teresa Freire. Chama-se Ahmed El Ahmed, é dono de uma frutaria em Sydney e estava a passear na zona de Bondi Beach quando o tiroteio começou. Depois de se deparar com um dos atiradores, conseguiu desarmá-lo, um momento que foi captado num vídeo divulgado nas redes sociais. As imagens mostram o atirador posicionado atrás de caixotes do lixo enquanto disparava em direção a um grupo de pessoas. Neste momento, Ahmed, que estava escondido atrás de um carro, chegou perto do atirador e conseguiu tirar-lhe a arma da mão. O homem de 43 anos ainda apontou a espingarda para o atirador, até que este se afastou para outra zona do parque de estacionamento, onde estava o outro responsável pelo ataque. Entretanto, um primo de Ahmed revelou ao canal australiano 7 News que este homem, pai de 2 filhos, não tinha qualquer tipo de experiência com armas. Mustafa revelou que, momentos depois de Ahmed desarmar um dos atiradores, ele próprio foi baleado no braço e na mão. Está neste momento hospitalizado, mas o familiar diz que não sabe o que lhe está a acontecer, mas sabe que é um herói. O trabalho da jornalista Teresa Freire com a história de Ahmed El Ahmed, um herói improvável, esta manhã em Sydney. Na Madeira, uma pessoa foi relojada e cerca de 350 ocorrências foram registadas devido ao mau tempo. É o que avança o mais recente balanço do Serviço Regional da Proteção Civil sobre a passagem da Depressão Emília. O mau tempo afetou o arquipélago da Madeira. Nos últimos dias, a Depressão Emília trouxe ao arquipélago vento, agitação marítima, precipitação forte e ainda queda de neve nos pontos mais altos. Entre as 8 horas da manhã de sexta-feira passada e a 1 da tarde de hoje, a Proteção Civil registou essas 350 ocorrências que exigiram a intervenção de 760 operacionais. Uma pessoa foi realojada pelo município de Santa Cruz por causa dos danos provocados na sua habitação. No desporto, o Benfica mede forças com o Moreirense daqui a 1 hora. O jogo vai acontecer em Moreira de Cónegos às 6 da tarde. O Benfica vem de um empate com o Sporting no Estádio da Luz e de uma vitória por 2-0 frente ao Nápoles num jogo a contar para a Liga dos Campeões. Ora, o Moreirense vem de uma sequência de resultados menos positivos. É preciso recuar até o início de novembro para encontrar a última vitória dos Cónegos a contar para a Primeira Liga. É no Estádio de Moreira de Cónegos que está o Ricardo Loureiro. Vai ser com ele o relato do jogo de hoje. Ricardo, boa tarde, bem-vindo. Já se sabe quem vai alinhar nesta partida? Muito boa tarde, o Benfica entra para o capítulo 14 da Primeira Liga depois de ter mostrado na última quarta-feira, diante do campeão italiano, a versão turbo, 25-26, e entre a vitória por 2-0 ao Nápoles e o jogo deste final de tarde, José Mourinho procura contar com vitória mais um conto e neste caso muda um ponto, sai Ivanovic, entra Pavlidis, é a única alteração no 11 do Benfica. Trubin é o guarda-redes, laterais para Dedic e Dal, Otamendi e Tomás Araújo no eixo da defesa, meio campo para Barrenechea, Richard Rios e Leandro Barreiro, frente de ataque para Sudakov, Auschnes e Pavlidis. O Moreirense tem apenas uma derrota em casa e foi diante do Porto, mas já não ganha há 3 jogos e nos últimos 10 tem apenas 2 triunfos. Baliza para André Ferreira, da direita para a esquerda, Luís Pinto, Gilberto Batista, Maracás e Francisco Domingues, meio campo para Stepanovic, Beni e Vasco Sousa, a frente de ataque para Diogo Travassos, Landerson e Guilherme Schettino. O árbitro é o santareno Hélder Carvalho. O jogo vai ter casa cheia. Foram muitos os adeptos que acompanharam a chegada da equipa no regresso da Onda Vermelha ao Minho, numa matiné de emoções que começa oficialmente às 6 da tarde. Até já. O que nos vai chegar na voz do Ricardo Loureiro a partir de Moreira de Cónegos. E a partir das 5h30 que temos então a emissão especial do desporto para acompanhar este Moreirense Benfica.